Então, mais um Comentando Atos dos Apóstolos. Hoje o tema é os primeiros obstáculos e os frutos da primeira viagem. Da primeira viagem, claro, missionária, né? Certinho? Vamos lá então, o texto é capítulo 13, né, de Atos, né? Do 4 ao 12, certinho? Então, nós estamos aqui então, como nós falamos na outra meditação, na primeira viagem missionária. E nessa primeira viagem missionária, eles já terão os seus obstáculos, mas também vão colher frutos também logo ali, né, no início da primeira viagem. Eles vão para Chipre, né, uma ilha, uma grande ilha ao sul da Turquia, né? E lá eles vão evangelizar. Paulo ali, Barnabé, junto com João, Marcos, irão evangelizar aquele país, aquele reino, né? E vai ser uma bênção, né? Só que terão também obstáculos também, né? Vamos ver, então, ao texto, né? Verso 4 diz assim, né? O verso 4, vamos fazer a leitura. E enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ou seja, eles desceram lá para o litoral, né? Um lugar portuário, e de lá navegaram para Chipre, tá bom? Essa grande ilha no Mediterrâneo, ao sul da Turquia. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tá? Tinham também João como auxiliar. Bom, eles chegaram lá nessa localidade, em Salamina. Salamina era, digamos, a capital, né, de Chipre, tá? Dessa grande ilha, desse país, desse reino, né? Uma cidade, claro, né, de extrema importância ali. E lá, nessa cidade, dá a entender, pelo texto, que tinham sinagogas, né? Sinagogas. E Paulo, como ele vai fazer sempre, ele começa nessa primeira viagem, isso será corriqueiro no ministério de Paulo, ele vai chegar e irá direto para uma sinagoga. Isso daí vai ser normal na vida de Paulo, no ministério de Paulo, em todas as viagens, né? Especialmente ali nas primeiras. Depois é que Paulo, lá na frente, Paulo vai usar umas expressões e mostrando que partiria com mais ênfase aos gentios e deixaria um pouco, né, os judeus ali, mas nunca totalmente. Nota-se que em todas as viagens de Paulo, e também na própria viagem para Roma, quando ele está preso, né, e será executado posteriormente, até nessa viagem, no momento que ele fica preso lá, no domicílio, né, na sua casa em Roma, uma casa provavelmente alugada, ele vai receber pessoas e dentre elas receberá os judeus, né? Então, Paulo sempre se dedicou aos judeus. Agora, só que o ministério de Paulo, ele é focado, ele vai se direcionar claramente para os gentios. Não é à toa que ele será chamado do apóstolo dos gentios, porque ele vai realmente se dedicar a esse ministério. Mas nunca Paulo, volto a dizer, nunca Paulo vai desprezar os judeus. Sempre Paulo terá um tempo para ir na sinagoga e procurar judeus, né? E falar de Cristo, prosélitos, é isso daí, tá? Bom, acho que está bem claro. Certo? Então aqui diz, né, nas sinagogas judaicas, tinha também João com ele. João, né, estava auxiliando ali João Marcos, tá? Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, um judeu mágico, tá? Falso profeta de nome
Jesus, Bar Jesus, que ele é chamado de ele mais, né? Parece que essa expressão, é isso mesmo, ele mais, né? Parece que essa é a pronúncia também, né? Pelo menos é usada, né? Por muitos. Então, esse judeu aqui, certo judeu, ele era um mágico, era um falso profeta, né? E ele, claro, estava fazendo a sua magia, estava fazendo os seus shows, digamos assim. Nós chamaríamos isso hoje de shows, né? E demonstrou ser um inimigo do Evangelho, um inimigo das coisas de Deus, né? Pelo que nota-se no texto, é isso que ele se transformou. Bom, continuando o texto, diz assim no verso 7, o qual estava com o procônsul. O procônsul ali, Sérgio Paulo, provavelmente esse mágico, estava ali, né? Ele fazia suas apresentações ali, né? Para o procônsul, né? Chamado também governador, né? Sérgio Paulo e tal, essas coisas assim, tá? E Sérgio Paulo aqui, o detalhe do texto o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Em outra tradução, vai ser usada a expressão prudente, né? Era um homem prudente, cauteloso, né? Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, ou seja, ouvia com cuidado a palavra de Deus. Isso sim, esse governador aí, Sérgio Paulo, né? Ele queria ouvir, e ele queria ouvir mesmo, né, as explicações do Evangelho. E Paulo, claro, né? Paulo e Barnabé ali estavam ali para isso mesmo, né? E começaram a pregar e explicar para ele o Evangelho. Mas aí o verso 8 diz, mas opunha-lhes ele mais, o mágico, ficou contra isso, ficou contra a pregação do Evangelho, tá? É claro, nós sempre teremos pessoas em todo o mundo que são contra a pregação do Evangelho e pessoas que têm determinados poderes, né? E vão e usam esses poderes para atrapalhar a pregação do Evangelho, claro que sim, né? Então esse animais aqui, o mágico, se opunha, né? Como diz aqui, porque assim se interpreta o seu nome interpreta-se animais, né? Procurando afastar-se da fé o procônsul. Então esse animais, ele não só era contra, ele lutava contra e ele procurava persuadir o Sérgio Paulo, governador de Chipre, contra as palavras, as explicações do Evangelho. É isso que ele fazia, tá? Ele trabalhava também, ele tentava de alguma forma dizer para o governador, né, o procônsul Sérgio Paulo, olha, esse pessoal aí, eles estão errados, isso é mentira, sei lá, qualquer coisa assim para poder tirar da cabeça de Sérgio Paulo o interesse pelo Evangelho. Só que, claro, não vai dar certo, né? Esse é um obstáculo que os apóstolos têm assim logo nessa primeira viagem aí, né? Certo? Todavia, aí diz o texto, verso 9. Gente, eu estou em Atos capítulo 13, na primeira viagem missionária, e agora estou aqui no verso 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, e aqui pela primeira vez é mencionado, interessante isso daqui, que o autor aqui, entende-se Lucas, ele diz Saulo e diz Paulo, né? Paulo é a expressão do hebraico, vem do hebraico, que vem de Saul, né? E o sentido, tanto quanto Paulo, quanto, no caso, a expressão significa pequeno, né? Talvez alguns até entendem por causa da baixa estatura de
de Saulo, né? Bom, é outra questão. Também chamado Paulo. E a partir daqui, então, a partir do capítulo 13 de Atos, o autor vai usar o nome Paulo, que é um nome romano, né? Até porque o nome Paulo romano cabia muito bem no mundo, né? Daquela época, que era dentro do Império Romano, lógico, né? Bom, então diz assim: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, verso 10, ó filho do diabo, cheio de toda o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Quer dizer, Paulo chama atenção duramente demais, né? E diz para ele, chama-o de filho do diabo, né? Cheio de todo engano. Enquanto Paulo estava cheio do Espírito Santo, o outro lá estava cheio de todo engano, né? Inimigo de toda justiça, entendeu? E pergunta para ele: você não vai cessar, não vai parar de fazer esse movimento que você está fazendo contra a palavra de Deus? Nós poderíamos hoje também falar isso com muitas pessoas. Vocês não vão parar, não vão cessar de ficar falando contra a palavra de Deus, não vão cessar de ficar trabalhando contra o reino de Deus. Mas sabemos que o inimigo nunca vai parar de fazer isso, nunca deixará de usar pessoas para atrapalhar o reino de Deus, né? Nós é que devemos ser cheios do Espírito Santo para combater isso com a palavra de Deus. Pois agora, eis que aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. Ou seja, esse mágico, ele mais ficou cego, gente. Claro, poxa, estava trabalhando contra o Evangelho, claramente, publicamente, né? Ousadamente, covardemente. Então Deus agiu ali e o puniu para que ele aprendesse, né? Deus sempre pune para que as pessoas aprendam, né? Sempre, né? Nem todo mundo entende isso. Bom, então o procônsul, vendo o que acontecera, né, ou vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Ou seja, o procônsul, o governador Sérgio Paulo, ao ver que ele mais que trabalhava contra o Evangelho, ficou cego ali, ele abriu os olhos mais ainda e creu em Jesus Cristo e se converteu a Jesus Cristo. Então esse governador de Chipre se converteu a Jesus Cristo. Gente, o tema hoje foi, né, os primeiros obstáculos, como um mágico, ele mais, né, e os primeiros frutos da primeira viagem missionária, certo? Então os primeiros obstáculos e os frutos da primeira viagem missionária do nosso querido apóstolo Paulo, né? Graças a Deus, né? Deus abençoou, assim também Deus abençoa e pode abençoar minha vida e sua vida também. Busquemos a Deus, nos coloquemos nas mãos dele. Vamos orar ao Senhor neste momento. Se essa mensagem abençoou sua vida, instruiu sua vida, então você deve sim, né, compartilhar. E também você deve se inscrever no meu canal, eu sempre coloco o link aí, né? E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado que estamos em tua presença mais uma vez. Nós louvamos o teu nome, nós te exaltamos, nós te glorificamos e falamos o quanto tu és bom e maravilhoso. Quero colocar em tuas mãos mais uma vez a vida da Ivonete, pedindo a cura para ela. Quero colocar em tuas mãos a vida do Paulo, pedindo a cura para ele. Eu quero te pedir também, ó Deus, a tua bênção para o Fabiano, Birubiru, pedindo também a tua cura para ele. Também coloca em tuas mãos o Jorge Alberto, Senhor. Ó Deus, abençoe o Jorge Alberto poderosamente, Senhor, e o cure também. Em nome de Jesus, abençoe nossas vidas, as vidas de todos que estão ouvindo nesse momento e vendo, ó Deus,
o comentário da tua palavra, que sejam abençoadas essas vidas em nome de Jesus Cristo. Abençoe o nosso querido e imenso Brasil, as autoridades constituídas desta nação. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe. Grande abraço. Fique com Deus. Bom dia.